Bom dia, amados. Bom dia, amados. Paz do Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória ao Senhor, Pai. Que maravilha. Que bênção. Que Deus abençoe vocês que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe todos nós, cada vez mais. E a gente vai falar hoje sobre o jugo desigual. Sim, exatamente isso. A gente vai pegar 2 Coríntios, no capítulo 2, do verso 5. Sim, exatamente. Vamos pegar aqui. Olha só que bênção. Nenhuma comunhão com os descrentes. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que a comunhão existe entre a luz e as trevas? A união, né? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saia do meio deles, separem-se deles, não toquem coisa impura ou recebereis. Serei pai de vocês, vocês serão meus filhos. Aqui fala bastante sobre esse negócio de julgo desigual. Sim, exatamente. Aí vamos pegar a Provérbios capítulo 5, verso 18. Seja bendito o seu manancial, né? Seu prazer e alegria com a mulher da sua mocidade. Aqui fala: meu filho, por que você anda cego atrás de uma estranha? O que significa mulher estranha? Mulher estranha é aquela que não segue os meus valores, princípios, identidade e essência que você, que é um jovem cristão, segue. Não é. Ela não segue esses 5 princípios, entendeu? Mas por causa da beleza, né, da aparência, o papo dela, o jovem cristão, o varão, acaba caindo nesse papo, entendeu? Porque você percebe, quando o varão está bem apaixonado, ele fica bobo, ele fica cego, entendeu? Ele não vai mais pela palavra. Por isso que a Bíblia fala, Salmo 119, verso 9 ao 11, como eu jovem vou manter firme na sua palavra. Aí no Salmo 119, verso 11, responde, verso 11, escondi a sua palavra, Senhor, a palavra do Senhor no meu coração. Para o quê? Eu não pecar contra o Senhor, não pecar contra Deus, uma blasfêmia com o Espírito Santo. Entendeu? Ensina, Senhor, os seus estatutos. Quais são os estatutos? Como você mantém um bom relacionamento pessoal, um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento, não apenas nesse fato aqui de julgo desigual, mas em todas as áreas. Deus ensinando para você os estatutos. A palavra está aqui, de presente para você. Muitas pessoas, elas morreram. Lutério, vários outros carinha aí, mano, passaram um terror tremendo, mano. Para o quê? Para você ter o acesso na Bíblia em suas mãos. Então, por isso que você tem que aprender a palavra, você tem que meditar nos estatutos, porque isso é um grande presente. A palavra é um grande presente do Senhor. É uma maravilha, irmãos. E é isso mesmo. Entendeu? Aqui a palavra tem tudo para você quiser aprender. É um manual do homem. É o manual do homem. Sim. É o manual do homem. E vamos ver aqui. Porque aqui na palavra fala em relação à impureza. Vamos ler de novo esse versículo. Vamos ler de novo. Por isso o Senhor diz: saia do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa pura. Ou se veria. Uma palavra fala muito bastante, né, no contexto que quando um homem, digamos um homem, ele se junta com a mulher, né, o varão e a varoa se juntam, o que acontece? Eles acabam se tornando uma só carne. Então vai ter um pacto de sangue também. Isso mesmo. Aí quando, por exemplo, você tem a sua varoa da sua mocidade, mas ela tem que ter os mesmos valores específicos que você. Isso somente. Por quê? Porque eu percebo que vários jovens, vários varões aí, eles acabam perdendo sua essência, acabam querendo agradar outra pessoa. Por exemplo, eu gosto de
Ela gosta de dorama. Aí você fala, eu também gosto. Mas você não gosta, cara. Então, o jovem varão acaba virando um certo gado, na verdade, porque ele acaba perdendo a sua identidade, querendo se encaixar, na verdade, forçar isso, entendeu? Ah, eu sou católica, é católica, e você é evangélico. Aí, não tem problema não, eu também levo o quê? Não. Ai, meu Deus. A palavra não é sobre o que você pensa, mas sobre o que Deus quer para você. Então, por isso que você muitas vezes acaba perdendo isso. Acaba tendo vergonha, tendo medo. Mas não, irmão, porque você tem uma certa necessidade de carência. Mas isso é horrível, irmãos. Cuidado, porque o inimigo anda ao redor, bramando como um leão. Como um leão. Para devorar as pessoas. Há brechas, na verdade, brechas. Às vezes é o álcool, às vezes é isso também. Mas ele não é leão. Ele brama como leão. Jesus é leão. Então, isso faz com que os jovens cristãos acabem querendo a varoa, né? Acaba perdendo sua essência. Mas a gente não deve perder nossa essência. Não? A gente não deve. A gente tem que pensar assim, que as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente. Porque você quer agradar. Mas, na verdade, cara, entenda uma coisa. Quando Isaac conheceu Rebeca, foi naturalmente. Entendeu? Teve a mão de Deus, mas foi algo naturalmente. Porque Deus, ele não queria qualquer mulher. Queria assim a que Deus tinha para ele. Entendeu? Bem naquele momento. Então imagina você. Entendeu? Porque essa que tinha ter propósito na vida dele. Mas o que acontece? Aí você vê a menina que é bonita. Sei lá o que. Aí você acaba ficando que nem um beta. Exatamente. Desculpa a palavra, mas é isso mesmo, é um beta mesmo. Entendeu? Um beta. Você acaba ficando que nem um beta. Mas, irmãos, a gente percebe que, olha só, quando fala essa palavra impuro, significa que quando um homem e uma mulher se juntam, como está em Gênesis, ele deixa os seus pais e acaba virando uma só carne. Entendeu? Varão com a varoa e a varoa com o varão. Aí eles estão família. E os outros, que é da antiga geração, que é os pais, os avós, etc., tatravô, eles viram parentes. Sim, eles acabam virando parentes. Mas você percebe que se o homem... Porque a traição era muito visto como algo muito ruim. Porque o homem, quando casa com a mulher, eles têm suas carícias íntimas, eles acabam formando um pacto, tá ligado? Aí, ou seja, ele tá casado com essa mulher. Tá casado porque a boca e nosso corpo é o que dá acesso a várias coisas, entendeu? Nossa alma, entendeu? Então, você não deve querer pessoas na sua intimidade que não te leva para o altar, para honrar o Senhor. Então, você tem que ser bem, como é que fala? Bem ríspido, às vezes, em relação a isso. Porque senão você vai aceitar qualquer coisa. Porque quem não sabe o que quer, acaba aceitando qualquer coisa que o diabo coloca na sua vida. Então, por isso que muitas vezes você fala, caramba, eu fiz de tudo, tentei de tudo, mas não deu certo. Porque a impureza se torna assim, quando tem a amante, né, o homem, aí o homem busca se relacionar com a amante, mas mesmo assim não vai dar certo esse relacionamento, vai ser uma merda, entendeu? Vai ser horrível, não vai prosperar, porque mesmo ele estando com a amante ou com outra mulher, ele ainda está casado com aquela mulher, entendeu? Ele ainda está casado com a mulher, por isso que muitos evangélicos, muita palavra, eles não acham o divórcio algo legal. Mas se tá uma merda do seu relacionamento, tá horrível, então caia fora, né? Fazer o que também, né? Mas, aí quando a mulher se divorcia, ela não pode estar assim, se relacionando já com todo mundo de cara. Entendeu? Porque ela vai estar casada com ele ainda. Entendeu? Porque isso, porque o mundo, né? O Brasil, trata que o sexo é algo bom, pra se dizer que é só um machão, ver que você é o cara, é o machão pegado da mulher e tal, mas não, irmão. Na verdade, isso é algo sagrado ao Senhor. Porque isso vai fazer que os dois se tornem uma só carne. E daí vai nascer um filho. Entendeu? Porque o filho é o quê? É uma só carne dos dois. Vai ter, olha, é o olho da mãe, olha. O nariz da mãe. Ué, o jeito de andar do pai, olha. O jeito de falar do pai, tá vendo? Então, meus irmãos, por isso que você percebe que relacionamentos que tem isso, traição, tem várias essas coisas, pecado, nunca vai prosperar. Mesmo, por exemplo, aí
Que nem a mulher samaritana. Mulher, você teve mais de 5 maridos. Mas esse que você tá agora não é seu. Ou seja, só relacionamento frustrado. Sim, isso mesmo. Mas Cristo olhou para ela não com um olhar de julgamento para ela, mas um olhar de solução, um lugar de solução, com um olhar de solução para a vida dela. Mulher, a água que te der é fonte de água para a vida eterna. Sim, é fonte de água para a vida eterna. Para a vida eterna. Desde os primórdios, os samaritanos e os judeus não se davam bem. Porque os samaritanos, eles são praticamente frutos de povos mestiços entre israelitas do norte e povos estranhos. Aí eles acabaram se misturando, entendeu? Porque israelita só com israelita, entendeu? Aí eles viam ele como um povo impuro, porque acabou se relacionando com outros povos, né? As mulheres, os homens e tal, entendeu? Mas isso aconteceu porque teve uma confusão, né? Porque o rei lá, o Roboão, ele é um miserável, cara. Bicho ruim da porra, Roboão, cara. O Roboão, ele colocava o imposto do amor. Exatamente, colocava o imposto do amor para lascar com o povo. O povo trabalhava. Aí ele, ei, a gente vai ser seu servo para sempre. Mas se você abaixar aí o impostinho do amor, aí, né, a gente trabalha para você para sempre. É seu servo para sempre. Aí o que aconteceu? Ele, não, isso aí, ó, essa lei já tá desde do meu pai, o rei Salomão. Entendeu? Desde o pai, o rei Salomão. Vou aumentar mais ainda. E depois do trabalho, vocês vão levar mordida de escorpiões. Olha só que bicho ruim. Aí acabou o povo falando, não, eu não vou ficar aqui que nem besta. Eu vou me separar desse povo. Aí um foi pro norte, aí virou israelita do norte. E ficou do sul mesmo, servindo, né, apanhando, né, exatamente. E é isso. Aí por isso que, aí depois do norte acabaram se relacionando com outros povos e tal. Aconteceu mais outra bagunça também, que eles acabaram o quê? Idolatrando outros deuses. Aí fazer o quê, né? Às vezes você tem uma decisão certa na sua vida. É certo você não aceitar certas coisas, mas às vezes você não se ajuda, né? Você busca adorar outras coisas. Adorar seu próprio ego, seu próprio orgulho. Faz as coisas pelo seu próprio instinto. Aí aconteceu. Eles adoram outros deuses. Aí Deus, não vou ficar com ele mais não. É isso, mano. Se você buscar o Senhor, Deus vai estar com você. Se não também, porque Deus sempre está de braços abertos. Mas se você não buscar o Senhor, aí fica com eles. Aí Deus não ficou mais com ele. Mas se ele fizesse a vontade do Senhor, adorar do Senhor, Deus colocava a mão neles para eles prosperar. Israel do norte. Aí eles foram escutados por vários povos, romanos, gregos, vários povos babilônicos, ninguém quis eles, entendeu? Era pessoas, é que nem lixo, entendeu? É que nem mendigo, lixo, ninguém gosta daquele povo. Aí ele acabava se misturando com outros povos e tal. Aí deu origem a esse povo samaritano, entendeu? É esse povo samaritano. Ele tem outros santuários de oração, entendeu? Tal. Eles são vistos como pessoas impuras, né? Mas Cristo, ele trouxe a solução para eles. Bom, mas voltando para aqui, a gente percebe que é exatamente isso, entendeu? Por quê? A gente não deve querer agradar. O grande erro do crente, do jovem cristão, é querer... sei lá o que, eu tenho que fazer isso, sei lá o que, pra gostar de mim, eu tenho que fazer aquilo. Não, irmão, se a pessoa coroa, gosta de você, varão, beleza, cara, porque é algo naturalmente, cara, porque se você continua buscando a missão de Deus, porque a maioria das pessoas querem, eu queria encontrar a pessoa certa, eu queria encontrar a metade da laranja. Bom, vamos lá, o que é a metade? Quem quer a metade da laranja? Se você fosse no mercado, ao invés de só a metade da laranja, você criar a metade? Não. Porque ali pode ter bagaço ali, tá só o bagaço, só o lixo ali. As moscas. Assim é você. Você mesmo tá se tornando, tá querendo se colocar como bagaço, cara. Você primeiramente tem que ser inteiro em você mesmo. Se torne inteiro através de Cristo, através da sua própria solidão. Vá trabalhar, vá pro cinema sozinho mesmo. Não é solidão, é quando você se sente sozinho. Você depende tem a carência para estar com outras pessoas. Mas solitude é quando você valoriza a sua própria solidão. Você não se importa, mano. Você vive leve, mano. Você quer agradar, mano. Entendeu? E quando a varoa gosta de você, é naturalmente, mano. Entendeu? É exatamente. Por quê? Você, primeiramente, tem que se tornar inteiro em Cristo Jesus. Exatamente. Por isso que a palavra fala. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Não metade do Espírito Santo. É cheio. Para transbordar para outros.
Então, a outra varoa também ela tem que ser inteira. Exatamente, tem que ser inteira em Cristo Jesus. Também tem que ter os mesmos valores e princípios que você. Senão você vai apenas ser um gado dominado, entendeu? E, eu gosto de coisas de católico. Eu gosto também, não tem problema não. Não. Você, às vezes, permite certas coisas acontecer com você, porque você não coloca limites. Então, isso faz com que você acabe se tornando esse cara frustrado com relacionamentos. Isso mesmo. Então, a Bíblia fala bastante sobre você manter, a se alegrar com a valor da sua própria mocidade. Da própria mocidade. O que significa isso? Vou ler aqui para vocês. Olha só que bênção. Então, meu irmão, é exatamente isso, varão. Vamos ler aqui. Sim. Vamos lá. Seja bendito o teu manancião, alegre-te com a mulher da tua mocidade. Esse versículo fala sobre a importância de se alegrar e se satisfazer com o jugo, especialmente na juventude. É um conselho para que as pessoas valorizem e sejam felizes com o parceiro que escolherem, o parceiro. Sim, a paciência, eu vou responder aqui. E ter paciência que eles vão se gostar naturalmente, sendo a vontade do Senhor. Sim, a paciência e a confiança na vontade de Deus podem ser muito importantes em muitas áreas da vida, incluindo relacionamentos. Ter paciência e confiar que as coisas vão acontecer. No entanto, pode ajudar a reduzir a ansiedade e a pressão, permitindo que as pessoas se concentrem em desenvolver relacionamentos em sua vida saudável. A ideia de que ele se gastar naturalmente sugere que, se duas pessoas são destinadas a estar juntas, elas vão se encontrar e se conectar de forma natural, sem precisar de forçar as coisas. Confiar na vontade do Senhor é o mais importante para isso. Então é isso mesmo, irmão. É isso, cara. Se você querer forçar nada, irmão. Então, varão, continue no propósito. Continue fazendo as coisas que agradam o Senhor. Meus irmãos, não se preocupe, irmão. Entendeu? Por exemplo, você não... muitas vezes você tem pressões dos seus parentes, dos seus familiares, algumas pessoas dizem, você é você tem essa idade na mole, nossa, você é um molenga, você é um medroso, você é muito, sei lá o que. Mas, irmão, viva para adorar e não viva para agradar. Sim, porque o que é seu vai ser seu. Entendeu? A capa de José só cabia nele, porque já era destinado para ele. Então, assim é a sua vida. Tem coisas que vai ser destinado para você. Entendeu? Primeiramente, comece a escovar os dentes. Comece a tomar um banho. Comece a fazer alguma coisa. Comece a se desenvolver. Trabalhar em edição de vídeo. Alguma coisa de internet, cara. É muito bom. É legal. Recomendo bastante. Entendeu? Edição de vídeo é muito bom para trabalhar. Preste serviços. E é isso, varão. É exatamente isso, varão. Por quê? Deus está preparando a minha promessa. Deus já preparou desde a fundação do mundo, cara. Deus está preparando você. A provação que você passa é para te fortalecer. Porque na Bíblia fala, estão firmes por meio da fé. Então, por meio da fé. Por meio da fé. Então, como a história de Rebeca e Isaac, sim, os dois foram feitos porque teve um propósito. Tanto até que, com certeza, tem outras mulheres lá. Aí Abraão falou, aquela mulher até que é bonita, mas sim, não tem propósito, né? Pode ter até aparência, mas não tem essência. Sabe, não tem essência. Pode ter aparência, mas não tem essência. Mas Cristo quer para você coisas que tenham essência. Propósito tem essência na sua vida, não coisas superficiais, entendeu? Superficiais, não tem problema, irmãos. Um exemplo meu, eu nunca... Olha, exatamente, você vai ver, eu sou o varão mesmo, irmão. Siga o meu exemplo, entendeu? Se você seguir o exemplo, meu exemplo, o exemplo de Cristo, você vai dar certo na sua vida, no relacionamento. Como um jovem cristão. Se você não acredita na palavra, se você não acredita em Deus, pode sair do vídeo, entendeu? Esse é mais para quem é cristão mesmo, entendeu? Está se tornando cristão, quem é crente. Se você não é crente, beleza. Não vou discutir com quem não é crente. Beleza, entendeu? Porque eu não quero agradar, entendeu? Tá ligado?
Então, por isso que você tem que se dedicar nas coisas do Senhor. Você tem que renovar sua mente para que você não caia em tentações. Sabe por que Sansão acabou ficando na situação muito ruim? Porque é o que? Jugo desigual, meu irmão. Jugo desigual. Jugo desigual. Aí Sansão, que não é um bobo, acabou caindo nisso. Olha, e o Caneta Azul. O Caneta Azul. O Caneta Azul, velho. Tem um vídeo que ele falou que não quis a mulher dele, porque a mulher que é a futura mulher dele, na verdade, porque ela é interesseira. E ele não quis. O Caneta Azul, mano. Sansão perdeu pro Caneta Azul, mano. Entendeu? Eu não sei muito da história, mas foi só um exemplo, tá ligado? Fica com calma. É isso. Vamos reagir a um vídeo aqui do Rodrigo Silva. É muito bom, mano. Entendeu? É muito bom. Irmão, meu nome é Hernandes Cristão. Eu sou pregador do evangelho, missionário. Sou criador de conteúdo na internet. Eu tenho meu canal no TikTok. Hernandes Cristão também. Tem várias meditações maravilhosas. Fala bastante sobre como ser cheio do Espírito Santo. Algumas dicas bíblicas também. Entendeu? Ah, você é um super teólogo. Não, cara, eu não sou um super teólogo. Eu apenas sou um jovem cristão, né, que busca a palavra. Entendeu? Que é uma pessoa que, com o pouco que eu tenho, olha só, não espere você gravar um conteúdo na internet quando você não sabe de tudo. Porque você vai ter obesidade mental. Entendeu? Não é o quanto de informação você tem na sua cabeça. É o quanto você consegue comunicar isso. Expressar isso para as pessoas entenderem isso. Entendeu? Então, o poço, o pingo de conhecimento que você tem na sua cabeça é um oceano para outra pessoa que está no deserto da ignorância. Então, é isso. Bom, eu nunca tive namorada, nunca beijei ninguém, tá? As coisas aí, né? Mas é isso, eu tô muito orgulho, irmão. Sim, exatamente. Para vários antepassados meus que vivem na promiscuidade, eu nasci para quebrar o ciclo, entendeu? O ciclo de não ficar viciado em álcool, não ficar viciado em luxúria, né, com outras mulheres de programa, não ficar em ambientes ruins, ou seja, uma família cristã eu não vi na família cristã, mas a família cristã tem que vir através de você. Exatamente. Você tem que quebrar o ciclo, tem que fazer a reconciliação, assim como Cristo fez, entendeu? Por isso que sede vocês imitadores de Cristo. O exemplo de vida que eu sigo é Cristo, cara. O exemplo é Jesus. Qualquer conselho que me dão, você tá muito mole, você não sai pra festa, para nenhum canto, não ouço. Por quê? O conselho que eu ouço é apenas Jesus, entendeu? Pega uma caneta vermelha, uma caneta azul, só sigo e marca as palavras de Jesus. Só siga o que Cristo falar. E é isso, cara. Modele aquela pessoa, entendeu? É exatamente. Sejam imitadores dele, entendeu? Não é influenciador, não é jogador de futebol, é Cristo. Busca a própria palavra do Senhor, fala. Você tem que ser imitador de Cristo. Entendeu? Tem que buscar o exemplo de Cristo, cara. Entendeu? Vamos lá. Vamos reagir ao vídeo do doutor Rodrigo Silva. E talvez na dificuldade dele. Porque diz que Sansão foi a Timna, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Ou seja, com o passar do tempo, a gente vê que, na verdade, o que ele queria com ela era, assim, primeiro, ela era uma pessoa de uma fé diferente da dele. Jugo desigual. Então você tem um jugo desigual, o que costuma trazer muitos problemas no casamento, costuma um pouco dessa entrega à paixão, dessa talvez dificuldade de aplicar talvez os princípios de uma forma racional antes de se entregar, né, ao que a carne pode controlar, mas de fato ele se apaixonou aqui por essa mulher que era filisteia, né? O que acontece a partir desse momento, Rodrigo? Bom, a primeira coisa que chama atenção, deixa eu explicar para o pessoal o que significa jugo desigual. As pessoas às vezes se ofendem com essa expressão, mas é muito importante quando você vai se casar com uma pessoa, ver se vocês estão no mesmo nível. As novelas
da emissora mais famosa do Brasil, trouxeram uma ideia muito romântica. Basta amar, né? O amor sem a responsabilidade é apenas uma paixão. E o pessoal confunde amor com paixão. Aí vem essas histórias de Cinderela, de Branca de Neve, de Cinderela, de Romeu e Julieta, e as pessoas, ou das novelas, como eu falei. Lembrando que, na verdade, a maioria dessas séries, desses desenhos, são pornografias, são disfarçadas de coisas inocentes, entendeu? Romeu e Julieta, Amor, Só é Amor, vários outros dessas séries de desenhos, sim, também, são pornografias femininas para mulheres, entendeu? É exatamente isso. Não, o amor supera tudo. O amor supera tudo. O amor supera tudo. E não supera nada depois que passa aquela paixão, a coisa vai. Então é muito importante quando você vai gastar, você pretende ter o resto da sua vida ao lado da pessoa, que você esteja num jugo não desigual. O que é um jugo desigual? Na época bíblica, quando eles colocavam os animais para arar o campo, era geralmente um burro e um boi, ou 2 bois. Então colocava o que a gente chama no Brasil de cangalha, a canga, né? Aqui, o jugo. Então eles colocam num animal e colocam no outro. Se um dos animais for mais rápido que o outro ou mais baixo, o arado não vai dar certo, porque não vai mais na frente, ele vai girar, ou vai ficar muito baixo. Então tem que estar em jugo igual, não em jugo desigual. E o jugo desigual pode, por exemplo, você é uma pessoa católica fervorosa e vai à missa todo domingo e comunga e segue os 7 sacramentos da igreja, não 7, né, porque senão você seria padre, mas assim, segue os sacramentos da igreja, segue os sacramentais também, você faz a novena na sua casa, tudo de um católico fervoroso você tem. Aí você agora vai casar com um jovem que é da Igreja Batista da Lagoinha. Quando nascer o primeiro filho, vai começar a ter problema. Porque se você, mulher, é católica, você quer batizar o filho na igreja católica, e você tem o direito, você é mãe, a sua fé é católica, você quer ensinar para ele a fé católica. Mas se você é da Batista da Lagoinha, não, você quer batizar quando ele for adulto, ou pelo menos jovem, não criança, com uma aguinha na cabeça, quer batizar por imersão depois de uma certa idade. Qual dos dois? Vai começar uma briga. Aí começa uma briga. Aí você quer que quando criança o bebê vá para o catecismo, mas ele quer que vá para a escola dominical. Então, essas coisas todas têm que ser muito bem colocadas antes. Aí não é uma questão de falar assim, quer dizer que só porque eu sou católica eu não sou digna de casar com ele? Só porque eu sou da Batista eu não sou digna de casar com ela? Não é isso. É questão de julgo desigual. Eu caso e eu quero viver rodando o mundo. Mas a moça que eu estou casando, ela quer ficar perto dos pais, ela não quer sair dos pais. Então essas coisas têm que ser conversadas. E hoje os jovens são muito estimulados à filosofia de Sansão, ao impulso. Olha quando os pais dele falam assim, Sansão, será que você não encontra entre os seus parentes ou entre o nosso povo uma moça para casar com você? Tem que ir nos filisteus incircuncisos? De novo. Já foi um conselho racional. Irracional. Aí ele falou essa frase aqui. Mas Sansão disse ao seu pai, busquem essa mulher para mim, porque só dela que me agrado. No hebraico tá, ela agradou os meus olhos. Isso, é um amor meio romântico, mas carnal. Mais carnal. Aí o pai concedeu. Aí você nota de novo, Manoá sempre deixando. Os pais também, assim, não eram muito firmes com Sansão. Mas você percebe que esse casamento dele, ele não foi um casamento, assim, popular entre os hebreus. Sim, exatamente. Quando Eva, antes dela pecar, ela estava flertando com o fruto proibido. Então, você tem que parar de flertar o pecado, irmãos. Pare de flertar o pecado. Aí você quer uma Rebeca, mas você não para de olhar para Dalila. Aí é complicado, né? Entendeu? Rebeca da Bíblia, cara. É um exemplo, entendeu? Calma. Então é isso. Vamos ver aqui. Por quê? Uma coisa muito importante no casamento era que o noivo tinha aquela corte chamada de os amigos do noivo. Até na parábola de Jesus das virgens prudentes, tudo bem, a visão das virgens que acompanhavam a noiva, e o João Batista anunciou como sendo o amigo do noivo. Então tinha o amigo e os amigos do noivo, que eram como se fossem os cerimoniais ali que participavam do noivo. Sansão não tinha isso, tanto é que no capítulo 14
verso 16, diz que o pai de Sansão foi à casa daquela mulher que Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Por que os filisteus foram lá e convidaram 30 para estarem no banquete de Sansão? Porque ninguém hebreu foi. Então significava que o casamento dele era realmente impopular. E os filisteus viram ali uma oportunidade de tirar proveito da situação. Você que quer se aprofundar mais nesse conteúdo, Então você percebe exatamente também os filisteus. Isso foi os filisteus. Os filisteus, os inimigos, eles acabaram encontrando uma brecha, irmão, uma brecha. Aí isso acabou, o pecado acabando destruindo a vida de Sansão. Sim. Mas a força de Sansão não era nos cabelos. A força de Sansão era o Senhor que colocava a mão nele, o Senhor que dava força para Sansão. Assim como a aliança que está num dedo, os cabelos era como a aliança. É como uma metáfora, um exemplo de aliança. Entendeu? O cabelo dele é como aliança. Entendeu? Aí quando ele cortou isso, e também com o pecado, né, com a promiscuidade, ele acabou, o jugo desigual, ele acabou se afastando do Senhor. Entendeu? Ele acabou ficando vazio, o seu templo, sua morada. Que nem está aqui, eu li aqui o versículo em Provérbios, ou em Salmos. Sim. Não, na verdade, em 2 Coríntios, que o templo dele, a morada, é o Senhor. Nós somos morada do Espírito Santo. Sim. Então, foi isso que aconteceu. Ele acabou ficando que nem um bobo. Aí a Dalila viu lá, ela era do povo filisteu. Olha, os filisteus. Eita, peraí. Esse cara é Sansão. Ele derrotou 1000 homens. Se a gente usar essa estratégia de fazer a Dalila ludibriar ele, seduzir ele, fazer com que ele caia no pecado, fazer com que ele seja destruído, derrotado, a gente vai vencer. Então, Sansão, ele abriu brechas. Mas foi porque Sansão permitiu isso. Aos olhos, que agradava aos olhos dele. Entendeu isso? Porque ele flertava com o pecado. Ele falava com o pecado. Então, meus irmãos, se a varoa, ela não serve os princípios cristãos. Ela não, até a forma que ela se comunica, fala palavrão, fala coisas feias, não sabe se comunicar, você vê que a energia dela é uma energia que não combina com a sua, mas você não quer por causa da aparência, não, irmão. Exatamente. Busque não aparência, sim essência. Porque depois de tudo isso, é a única coisa que vai sobrar. Então, exatamente, cuidado com o jogo desigual, irmãos. Entendeu? E é isso, não fique perdendo tempo com essas bobagens. Você é jovem, para mim é uma grande bobagem. Você tem que trabalhar, tem que aprender a editar um vídeo, ganhar dinheiro com a internet, tem que capinar um moto, entendeu? Ir para um cinema sozinho, ou com a sua mãe, passear de moto, ir para a igreja, entendeu? Por exemplo, é isso, cara. Fim de semana, comer uma pizza, uma lasanha, alguma coisa, entendeu? E é isso, cara, viver a sua vida naturalmente, cara, sem se estar se preocupando na vez. Mas na verdade é só pressões que os familiares, parentes, ou ao invés de for para a família evangélica, né? Tem aquela expressão para você arrumar um namorado. Não, calma, relaxa, entendeu? É isso. Siga o coração que Cristo quer que você seja. Qual o coração que Cristo quer que você seja? Aquele que está conectado com a palavra. O primeiro órgão a ser formado é o coração. Entendeu? Então o coração, muitos enganoso é o coração do homem. Mas muitos esquecem que o coração é o que? É o primeiro órgão a ser formado. O coração é onde guarda a palavra. O coração é onde guarda o Espírito Santo. O coração é a morada do Senhor. Entendeu? É que as pessoas ficam apenas com os versículos ruins, né, negativos. Mas o coração é um órgão muito importante, tanto espiritualmente e tanto fisicamente. Sim. Então, renovação da nossa mente também. Não se conforme com isso, não se conforme com certas coisas, mas renove a sua mente através do que? Da transformação da nossa mente, da renovação da nossa mente, para que seja feita a perfeita e boa e agradável vontade do Senhor. Olha que bênção. Então, o vídeo foi sobre isso. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal. E é isso, cara. Você quer aprender a ter maturidade espiritual?
Eu não sou teólogo da NASA, super teólogo, não, cara, eu tenho meu curso, entendeu? É um curso que eu ensino as pessoas a ter maturidade espiritual. Vai ter os exemplos de quem? De Paulo, de José, vários exemplos desses caras, de como ser cheio do Espírito Santo. Ele tem vários exemplos. E também como você vai descobrir o seu chamado. Entendeu? Qual é o seu chamado? Se é para pregar? É para louvar? Desse mini curso vai estar uma aula completa. Mais de 30 minutos. Entendeu? Mais de 30 minutos. São 8 conteúdos. Mas o conteúdo principal era o audiobook de 2 horas. Aconteceu. Não, vou criar mais uns 7 conteúdos, entendeu? Então, ao comprar esse conteúdo, que é o audiobook, na verdade, o conteúdo principal, a 7 aulas é apenas bônus, cara. De 30 minutos, cara. Explicadinho, eu explicando, velho. Não é robô, não, pô. Não é inteligência artificial, é eu através da orientação do Senhor, né? Explicando, entendeu? As aulas, explicando, entendeu? Então, corre lá. Vou deixar aqui o link nos comentários, fixado. Eu tenho um canal no TikTok também. É muito bom o TikTok. Cara, o TikTok é bom porque você cresce mais rápido, parece, né? O Kawaii também é bom essas redes. Mas eu tô resolvendo crescer em todas, na verdade. Entendeu? Crescer em todas. No TikTok, no Kawaii e tal, entendeu? É isso, entendeu? É muito bom. Porque eu descobri uma coisa que quando uma pessoa tá assistindo um vídeo no YouTube, aí se eu tenho um perfil no TikTok, essa pessoa vai pro TikTok, aí meu vídeo aparecer lá, se eu tenho um canal lá. Porque o algoritmo ele vai vendo o que você tá assistindo. Entendeu? Aí ele vê, caramba, ele tá assistindo esse cara aí no YouTube. Mas também tem um canal dele no TikTok. Então eu vou recomendar esse vídeo pra esse cara que tá assistindo. Aí vai ser assim, entendeu? Ou seja, se você se inscrever nesse canal, vai vir só conteúdo de valor pra você, cara. Então não perca de se inscrever nesse canal. Não perca. Então é isso, mano. Só bora. E o valor é um preço simbólico, cara. Entendeu? Entendeu? É isso aí. Por quê? Porque eu nunca cobrei pra pregar, cara. Pra meditar nada. Eu nunca cobrei. É um absurdo, cara. Você cobrar 80 mil pra pregar, cara. É um absurdo. 20 mil reais. Então, pra mim, o que esses pregadores era pra fazer? Com a audiência que eles têm, era pra eles vender um treinamento, cara. Que nem eu faço aqui um mini curso, alguma coisa. O conhecimento que eles têm, muito mais que eu. Eu que tenho menos conhecimento. Mas eu já tô vendendo meu mini curso aqui. O meu conhecimento. Entregando conteúdo de valor. Entendeu? Então é isso que você tem que fazer, entendeu? Não ficar cobrando pra pregar, entendeu? 20 mil, 10 mil reais. Não, isso é um absurdo, mano. É um absurdo. E não vem com árvore de cultura, não. Que cultura o quê, rapaz? Deve ser abestado. Então é isso, cara. Só bora.